Entrevista exclusiva e especial de Renato Paiva, o homem que parou o PSG no Esporte Espetacular. Também tem aqui o Jorge Igor, esse meio santista, meio botafoguense maravilhoso que a gente adora. E o Bruno Formiga, o maior Enzo pró-europeu que você pode ver na internet. Ele está aqui se rendendo ao fogão. Isso e muito mais agora. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E você tem que ativar o sininho porque tem muito vídeo para entrar aqui. É muito conteúdo, é papo de 6, 7 vídeos por dia. E só com o sininho ativado você vai receber os avisos para vir aqui e ver os vídeos. Não tem hora certa, é qualquer horário. Pode entrar um vídeo novo. Então bora pro vídeo, vambora. Bom demais, né? Daqui a pouquinho vocês não podem perder. E claro que a gente vai ao vivo, direto para Miami, porque o Fred Bruno está lá. Fred, eu quero saber dessa semana para os brasileiros. Olha, meu amigo, aqui só se fala nisso. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Fernando. E aqui nos Estados Unidos também, viu? Só se fala da Copa do Mundo de Clubes. Está todo mundo muito empolgado aqui, porque realmente é impressionante o que os brasileiros vêm fazendo aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, Karine? Já teve um spoiler aí do que a gente vai mostrar no Esporte Espetacular de hoje, né? Começar destacando a vitória do Botafogo, né? Realmente uma das vitórias mais impressionantes, mais emblemáticas da história do futebol brasileiro, vencendo o Paris Saint-Germain por 1-0, né? O Paris Saint-Germain que vinha embalado, venceu a final da UEFA Champions League da Inter de Milão de 5-0. Aí no primeiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, venceu o Atlético de Madrid por 4-0. Aí todo mundo falou, nossa, vai ser um 6, 7 em cima do Botafogo. O Botafogo foi lá, calou a boca de todo mundo e venceu por 1-0. Então realmente uma vitória que vai ficar marcada na história do futebol brasileiro, né? Desde 2012, um brasileiro não vencia um grande europeu, né? Que foi o Corinthians vencendo o Mundial de 2012, vencendo o Chelsea, né, por 1-0. E para vocês terem ideia, o Brasil tá tão bem na Copa do Mundo de Clubes da FIFA que são 6 vitórias e 2 empates. Ou seja, o único país que tá invicto é a gente. Não, o único país não é, porque tem o Bayern que tá muito bem também. Mas assim, estamos deitando na Copa do Mundo de Clubes, então 6 vitórias e 2 empates. Mas assim, o que é mais legal, você olha lá o chaveamento, olha todos os grupos que tem brasileiro, os brasileiros são líderes. Se a gente fosse falar isso antes de começar a Copa do Mundo de Clubes, seria algo quase que inimaginável, mas estamos na ponta em todos os respectivos grupos. E também vamos falar do Flamengo, obviamente, né? Flamengo que venceu com propriedade o Chelsea, né? Também antes todo mundo falava, não, o Chelsea que vai ganhar do Flamengo, é um time europeu muito superior. Saiu perdendo, soube sofrer e mesmo assim teve uma vitória maiúscula, contando com o show tanto do time quanto da torcida, né? É impressionante como as torcidas, né, dos times, dos 4 times brasileiros invadiram aqui os Estados Unidos e a FIFA está realmente impressionada com o desempenho dos brasileiros em campo, quanto com os brasileiros na arquibancada. Por falar em pegando fogo, e o Botafogo, hein? Tá feliz da vida, venceu o poderoso PSG na última partida, lidera o Grupo B com 6 pontos, mas tem que ter atenção no jogo de amanhã contra o Atlético de Madrid. Partida que a Globo mostra a partir das 13h40 da tarde. E quem traz as últimas informações ao vivo do Botafogo é ela que está bombando. Sofia Miranda, bom dia, tá mandando bem demais na cobertura, parabéns. Oi, Karine, muito bom dia para você, para o Fernando, para todo mundo que acompanha o Esporte Espetacular. Eu não tô bombando não, quem tá bombando é o Botafogo, desde a vitória em cima do Paris Saint-Germain. Olha, eu tô aqui em Santa Bárbara, na costa oeste dos Estados Unidos, onde daqui a pouco, daqui a umas 2 horas mais ou menos, o Botafogo vai fazer o último treino antes de enfrentar o Atlético de Madrid. O jogo é amanhã, como vocês já disseram, no Rose Bowl, o estádio de Los Angeles, mesmo local em que o Botafogo fez história na última quinta-feira ao vencer o Paris Saint-Germain. E a situação do grupo é a seguinte, o Botafogo é o líder com 6 pontos, mas ainda não garantiu a classificação. Pode se classificar para as oitavas vencendo, empatando ou até mesmo perdendo por até 2 gols de diferença contra o Atlético de Madrid. Mas é claro que o técnico Renato Paiva e os jogadores do Botafogo não querem terminar essa primeira fase perdendo. Eles querem os 100% de aproveitamento, as 3 vitórias. E olha, mais tarde, no fim do dia, 3 jogadores e o técnico Renato Paiva vão para o Rose Bowl para cumprir aquele protocolo da FIFA, fazer reconhecimento do gramado, que eles já conhecem, já fizeram história. Esses jogadores vão conversar com a gente, vamos conversar também com o técnico Renato Paiva, entender qual vai ser a estratégia que ele vai utilizar contra o Atlético de Madrid. Agora, quem já conversou de forma exclusiva,
com muito luxo, ao lado do técnico Renato Paiva, foi o André Galindo. E olha como é que ficou essa reportagem exclusiva. E o começo dessa conversa já é com revelações do caderninho do Renato Paiva. Mostra pra gente. Pode abri-lo? Não. Não. Calma que a gente vai tentar dobrar o homem. Faz 4 meses que ele chegou. Faz 4 anos que ele é treinador profissional. Até outro dia ele estava treinando crianças no Benfica. Agora está vencendo o campeão da Europa numa Copa do Mundo de Clubes. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. A vitória e a declaração ganharam o mundo. Olha, se fosse jornalista, Renato Paiva seria o responsável pelas manchetes. O homem é um frasista. Hoje o Renato Paiva é um gênio e há 3 dias atrás era um burro. O romantismo muitas das vezes não encaixa na realidade. O medo, a coragem, a ansiedade, tudo aquilo são sentimentos que existem. E o teu maior erro é negar a existência destes sentimentos. Nem se pode negar que entre as características de um repórter está a insistência. Então, mostra aí o tal caderninho, professor. Posso mostrar o que está aqui muito de treino. Este é o meu caderno de treino, onde eu levo algumas notas sobre os exercícios que vou fazer. Quer dizer, a estratégia traçada para o jogo contra o PSG está aí? Não está. Teve aqui. Ah, mas isso ele também nos revelou. Orientou o time a ser paciente. Afinal, a bola estaria quase todo o tempo com o PSG. Outra ordem. A marcação começaria com os homens de ataque. A satisfação de perceber que o golo nasce nos 3 homens da frente. Que é o Arthur que ganha, que joga no Savarino e que Savarino joga no Igor. Ou seja, defender bem sem ser retranqueiro. A vitória histórica emocionou. Repercutiu, virou meme. Isso daqui é legal. Por mim, conta esse jogo como o Hexa do Brasil. O torcedor é paixão. No mundo das emoções, nós sentirmos o orgulho de fazer milhões de pessoas felizes. É, mas a paixão tem sempre os 2 lados. Cheguei ao hotel e o torcedor dizia-me: Paiva, viu? É só fazer o arroz com feijão. Eu fiquei curioso e disse: e o que é fazer o arroz com feijão? Não, é colocar os jogadores certos. E isto é o torcedor, porque o torcedor não faz ideia das horas de trabalho que estão por trás. Se não foi o arroz com feijão, qual seria o nome da receita? Qual foi o prato desse resultado? Eu vou puxar às minhas raízes e vou-lhe chamar um bacalhau à la parisienne. Mas as raízes do Paiva também se espalharam faz tempo no outro lado do Atlântico. Passei a minha infância à espera da Gabriela Cravo e Canela às 9 da noite. Portugal foi influenciado pelas novelas da Globo e pela música. Ouvia muitíssima música brasileira. Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia, Caetano Veloso. Nunca mais perdi estas ligações com o Brasil. E depois a vida traz-te para aqui. Para além de hoje ter uma esposa brasileira, Michelle. Está longe, está no Brasil, mas ela sabe o importante que ela tem sido nesta minha caminhada, uma parceira, e nos momentos difíceis ela tem de facto ajudado bastante. Eu vou buscar aquela frase que é: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Eu não sei se sou um grande homem, ela é uma grande mulher, de certeza. Agora, só um último pedido ao romântico Renato Paiva. Que manchete você acha que você gostaria de ver após a participação do Botafogo nesta competição que é inédita? Botafogo histórico, orgulho ao torcedor botafoguense.
É tão legal quando a gente tem essa oportunidade, né, de conversar com o técnico de um clube que está fazendo história numa competição. Exato. E o Brasil todo está aqui, ó, torcendo para ver os brasileiros seguirem nessa toada agora na nossa Copa do Mundo de Clubes. E por falar em brasileiro, a gente volta com Fred e Bruno lá em Miami. Rapaz, cada mergulho é um flash, hein? Já mudou o óculos. Fred, essa Copa tá dando tão certo que a gente tá querendo trazer pro Brasil. Exato, Fernando. É porque agora o sol, aqui chove, aqui faz sol, vai mudando o tempo. Eu vou mudando o óculos. É que na verdade eu esqueci no carro e tive que pegar um emprestado aqui para entrar, já que vocês gostaram na primeira entrada. E sim, Fê, realmente o Brasil confirmou a intenção de se candidatar à Copa do Mundo de Clubes de 2029, né? O nosso presidente da CBF, galã presidente da CBF, que vem conquistando corações nas redes sociais aí, teve um encontro com o Gianni Infantino, né? Eles vieram falar sobre a Copa do Mundo Feminina, né? Que vai acontecer no ano de 2027, e aproveitou e deixou claro que se quiser fazer a Copa do Mundo de Clubes 2029 no Brasil, ele tá à disposição. Sabe aquela coisa, tipo, pô, tô querendo fazer um churras, quer fazer lá em casa? É só colar, moleque. Então, o presidente da CBF deixou o Brasil à disposição e eu não tenho dúvida que vai ser, que o Brasil é um forte candidato mesmo, né? Obviamente não é a candidatura oficial ainda não começou esse processo, mas só do presidente da CBF já deixar nossa casa à disposição já é um belo de um passo, porque a FIFA está encantada com a festa dos brasileiros nas ruas, nas arquibancadas aqui, então diria até que nós temos grandes chances de sediar esse Mundial de 2029, Fê. Valeu! Maravilha, hein? Esse Maravilha. Fred tá demais, deve ter levado uma mala só com óculos escuros. Só melhorar a pessoa, mudar o estilo aqui, viu, gente? Tamo bonito, também. Né? Bora ver então as notícias dessa semana também. O cemitério de favoritos ganhou um novo morador. É o Paris Saint-Germain. Não podia ser outro assunto do vídeo de hoje. Uma das maiores vitórias do futebol brasileiro dos últimos anos. O que o Botafogo fez no Rose Bowl foi absolutamente heróico. E essa é uma das características desse elenco aí, desse núcleo que se manteve no clube em 2025 depois de ganhar a Libertadores e o Brasileirão em 2024. Bom, desde 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea na final do Mundial, não tínhamos uma vitória brasileira em cima de um europeu. Ganhamos, o futebol brasileiro ganhou do campeão da Champions, do melhor time do mundo na atualidade, de um time multibilionário. Tem um cofre sem fundo, tem um país por trás. É desse nível de poderio financeiro que a gente está falando. Então o que o Botafogo fez ontem é para ser exaltado por muitos e muitos anos, lembrado por muito e muito tempo como uma das grandes páginas escritas pelo futebol brasileiro por um clube de tradição, de história, de glórias como é o Botafogo. E o Botafogo jogou com as armas que tinha, com o que era possível jogar diante de um clube tão poderoso, de um elenco tão incrível. Não tinha Fabian Ruiz, não tinha Dembélé, não tinha Nuno Mendes, ainda assim tinha Hakimi, tinha Kvaratskhelia, tinha Donnarumma, tinha Pátio, tinha Doué, tinha todos esses caras em campo aí. E qual foi a estratégia? A estratégia foi aguentar a pressão. Não dá para tentar jogar com mais posse de bola que o PSG e agredir o PSG. É inviável, é impossível. O PSG é melhor tecnicamente, o PSG é melhor fisicamente, tem uma outra rotação, joga de uma outra intensidade, não dá. Não conseguimos. Então, qual é o passo, então? Saber sofrer, saber conter os avanços do Paris Saint-Germain. O John tem que segurar as pontas, mas ontem o Botafogo armou uma estratégia que evitava um bombardeio ao John. Porque o Barbosa não deixava a bola chegar. O John faz uma defesa do começo do jogo, tem aquela do segundo tempo que ele vai com o peito ali, uma batida de roupa ali, como chamavam antigamente, né? Quando o Gonçalo tenta um desvio num cruzamento da direita. Não foi um jogo de 7, 8 defesas do John, porque não precisou, porque o Barbosa não deixou a bola chegar, porque o Jair não deixou a bola chegar, porque o Gregory não deixou a bola chegar, porque o Marlon Freitas não deixou a bola chegar, porque o Alan não deixou a bola chegar, porque o Vitinho não deixou o Kvaratskhelia se criar, porque o Alex Telles segurou a onda do lado esquerdo, porque o Igor Jesus começou a marcar lá na frente, porque o Arthur estava lá dando bote, inclusive a jogada do gol sai num bote do Arthur e num passe em profundidade maravilhoso do Savarino. Ou seja,
Todo mundo ligado, todo mundo marcando, todo mundo atacando, todo mundo voltando, todo mundo correndo, todo mundo se dedicando. E ninguém dando pontapé. Ninguém vai poder dizer que a vitória do Botafogo foi construída no antijogo. Ah, o Botafogo não jogou, picotou o jogo, botou o dedo na cara dos caras, arrumou treta, arrumou confusão, quebrou os caras no meio. Ninguém vai poder dizer isso. Inclusive, teve uns 2 momentos do jogo em que o Doué tentou fazer uma graça. E aí é meio típico, né, nosso aqui, sul-americano, perder a cabeça, dar pontapé do cara, arrumar confusão. Ninguém fez isso, ninguém entrou na pilha dos caras. O Botafogo não saiu 1 milímetro daquilo que ele se propôs a fazer ontem. Nada. Tudo foi seguido à risca, numa partida absolutamente perfeita e heróica, de um núcleo, de um elenco que vai se notabilizando por noites heróicas. Eu acho que, inclusive, o que a gente viu ontem no Rose Bowl, em termos de heroísmo, se assemelha ao que vimos no inesquecível 30 de novembro de 2024, o maior dia da história do Botafogo, título da Libertadores, com um jogador a menos desde os 40 segundos, no Monumental de Núñez, com 40 mil botafoguenses. Pensa num filme assim, épico, maravilhoso, divino. Ontem entra para essa galeria aí, de uma inesquecível vitória, de uma grande vitória. Contra um Paris Saint-Germain, que está à vera no Mundial. Você pode dizer, pô, o Porto está vivendo uma crise desgraçada. Verdade. O Dortmund não fez uma grande temporada, não chegou voando. Tá bom. O que mais? Pô, o Chelsea na estreia, o Chelsea jogou numa preguiça na estreia. Tá bom. O Real Madrid, o Real Madrid tá estreando, o Xabi Alonso acabou de estrear, foi o primeiro jogo dele dentro do Mundial, acabou de chegar, a temporada foi muito acidentada, o trabalho do Ancelotti já não dava mais frutos, tem que meio que resetar. Tá bom. O que você vai dizer do PSG? O PSG chegou com fome. No primeiro jogo do Mundial, enfiou 4 no Atlético de Madrid com intensidade, calorão. E ontem, o PSG foi para dentro do Botafogo. O PSG levou o jogo a sério, o PSG encarou o Botafogo à vera e perdeu o jogo. Por isso que a gente tem que analisar jogo a jogo, os contextos são diferentes, a gente tem ali uma única receita para tudo. Futebol não é assim, nunca foi. Agora, isso precisa ser dito, o Botafogo ganhou do campeão da Champions, do melhor time do mundo, riquíssimo, e que está jogando o Mundial pra valer, não foi a passeio pro Mundial. Ponto. Isso ninguém vai tirar. Esse mérito da vitória do Botafogo, ninguém vai poder tirar. E nem dizer, nem diminuir pela estratégia. Ah, jogou por uma bola. Ora, pega a nossa história aí dos enfrentamentos contra europeus. Quantos já ganharam no placar magrinho? O Inter do Barcelona com o gol do Gabiru, uma bola. O São Paulo contra o Liverpool, o Rogério Ceni suando, sofrendo, defendendo tudo, fazendo milagres. Mineiro, uma bola, pum, caixa, campeão. Corinthians e Chelsea teve mais jogo, mas de qualquer maneira, Corinthians teve a bola do jogo com o Guerreiro, pum, ganhou. Em outros casos, a gente não conseguiu, a gente suou, competiu e não conseguiu ganhar, como o Flamengo contra o Liverpool, ou a gente tomou goleadas, o Santos passou um vexame em 2011 contra o Barcelona, o Fluminense tentou jogar dentro da sua proposta, não teve muito jeito contra o melhor Manchester City da história. É sempre difícil, gente. É sempre ou muito apertado ou uma distância que a gente não consegue encurtar. O Botafogo ontem conseguiu encurtar essa distância, fazendo o jogo que fez. Era possível jogar dessa forma para ganhar do Paris Saint-Germain. O remédio é esse? Vamos usar esse remédio. Aliás, o próprio Luiz Henrique fala sobre isso, né? O Luiz Henrique fala, olha, foi o time que melhor se defendeu contra a gente na temporada. Nem a Inter, óbvio, né? Tomou 5, como você sabe. Nem a Inter, que foi uma das melhores defesas do mundo na temporada, aguentou com o Paris Saint-Germain, tomou 5. E olha como o Botafogo se defendeu, a eficiência da marcação do Botafogo e a eficiência quando foi lá na frente. Porque esse é o tipo do jogo que você vai sofrer, que você vai se desdobrar, você vai ter que ter uma concentração desgraçada, é erro zero, você cometeu um erro, acabou, e talvez você só tenha uma bola para ganhar o jogo e você não pode jogar fora essa bola. E foi exatamente o que fez o Igor Jesus, que está num ano exuberante. O Igor Jesus está sendo vendido para o Nottingham Forest, vivendo o seu auge. Inclusive, o Igor Jesus de 2025 joga mais do que aquele de 2024.
ainda mais. Aquele que já era convocado para a seleção brasileira e fazia gol e salvava a seleção brasileira no segundo semestre de 2024. O que o Igor Jesus se entrega, se dedica, gera jogo, incomoda o marcador, pisa na área para finalizar, volta para o meio-campo para chamar o jogo, cavar falta, é brincadeira. Briga por todas as bolas, todas. É um leão, é uma monstruosidade o que joga. Lembra o que ele fez, por exemplo, contra a Universidade de Chile? A partida épica que ele fez na última rodada da Libertadores, ajudando na classificação do Botafogo para o mata-mata? Assim, professor Ancelotti, setembro tem convocação de novo. Se o Igor Jesus estiver nesse nível, e a tendência é que puxe até para cima pelo nível de enfrentamento que ele vai ter na Premier League a partir de agosto, não tem como deixar um homem fora da lista dessa vez não, hein? Mas não vai ter não. Precisa ver se o Pedro vai conseguir dar o segundo passo na sua recuperação, né, de tentar entregar mais em termos de números, produção, intensidade. Ele ainda não está conseguindo nesse momento, ele já voltou há 2 meses e meio, claro, voltando de uma lesão complexa, mas ainda está no estágio muito inicial dessa recuperação. Que mais? O Richarlison. Eu acho muito mais crível que o Igor Jesus em setembro esteja mantendo o nível que ele está do que o Richarlison sair do nível que é mais baixo, onde ele está hoje, para um salto e ser convocado novamente. E a amostragem que o Ancelotti teve nos 2 jogos com o Richarlison na primeira data FIFA dele na seleção brasileira foi muito ruim. O Richarlison foi muito abaixo. Então, tem que estar no radar o Igor Jesus. É brincadeira o que joga o Igor Jesus. E o Botafogo sai de uma situação... Gente, assim, todo mundo olhava... Também é muito fácil chegar uma galera agora e falar... tá vendo vocês aí da imprensa que disseram que o Paris Saint-Germain ia ganhar? Ora, meu Deus, então você era o sábio, estava em você concentrada toda a sabedoria futebolística do mundo, você sabia que o Botafogo ganharia. Aliás, você disse, só não via onde, só o vento deve ter levado, mas você disse, claro, certamente disse que o Botafogo era favorito contra o campeão da Champions. Puxa vida, me perdoe não ter alcançado esse seu poço de conhecimento, né? Esse seu patamar sábio. Puxa vida, eu sou incapaz de chegar perto disso, me perdoe, eu me recolho a minha insignificância e a minha impotência diante disso. Então é muito fácil chegar agora e falar, não, olha aí, gente, ontem era o resultado. Ontem no de placa me perguntaram, e aí, Jorge? Falei, caramba, palpite, Jorge. Falei, 3-0 pros caras, né? E tô me contentando. E o futebol tem essa magia. Quantas vezes o favorito não venceu? E quando se trata de heroísmo, de batalha, de epopeia, quando se usa esses adjetivos, né, esses termos para definir um resultado, é porque já se sabia que aquilo era pouco provável de acontecer, porque aquele time não era o favorito. Se fosse tão previsível assim a vitória do Botafogo ontem, a comemoração não seria nesses termos, as manchetes não seriam no tom em que nós vimos, né, a reação nas redes sociais. É óbvio, gente, eu também... Às vezes eu gasto muito tempo para falar com um idiota, né? Para falar o óbvio. O óbvio, o Botafogo não era o favorito e ele se superou e ele foi além do seu limite, além da sua capacidade para fazer a partida histórica, absolutamente histórica que fez ontem. Outra que vem também da galera, de parte da galera, que aí é mais a dor de cotovelo. Mas não ganhou nada, parece que ganhou o título mundial. Ninguém disse isso. O Botafogo nem classificado matematicamente ainda está muito perto disso. Mas não está. Agora, é uma vitória sim, para ser festejada demais, para o futebol brasileiro se lembrar por muito tempo. Olha quanto tempo a gente não ganhava de um europeu. E não ganhou de um europeu qualquer. Ganhou, repito, do campeão da Champions. O Paris Saint-Germain vinha de 5-0 contra a Inter, de 4-0 contra o Atlético de Madrid. Só que ele pegou o campeão da América. No caminho do Paris Saint-Germain estava o Botafogo. E como disse o Renato Paiva, o Paris Saint-Germain agora, ele não disse que o Paris Saint-Germain está sepultado, ele apenas disse que o cemitério de favoritos está cheio de gente. Pois é, acabou de ganhar mais um morador, o Paris Saint-Germain. Impressionante o que o Botafogo fez. Meus amigos, aconteceu, hein? O Botafogo venceu o PSG por 1-0 e aumentou ainda mais uma discussão que vem crescendo nessa Copa do Mundo de Clubes, questionando o real valor do futebol europeu, do futebol brasileiro. O fato é que, assim, nós não vamos mudar em um campeonato uma realidade que vem se construindo há décadas. Porém, a gente vai ganhar elementos para tentar enxergar melhor
para essa discussão e tentar contextualizar um pouco mais essa discussão, né? O futebol europeu é muita gente, o futebol sul-americano é muita gente. Tem que botar cada um na sua caixinha e tentar enxergar alguma conclusão. E que jogo defensivo fez o Botafogo, dito pelo Luiz Henrique, a equipe que melhor marcou o PSG na temporada, contando inclusive os times da Liga dos Campeões. Cara, Botafogo 1, PSG 0. Um jogo defensivamente muito preciso do Botafogo, travando todas as possibilidades ou as maiores possibilidades do PSG. E o Luiz Henrique, técnico do PSG, depois do jogo, inclusive elogiou muito, né, o sistema defensivo, falou o quanto foi impactante para ele, o quanto o Botafogo marcou bem o time do PSG. Com esta vitória, o Botafogo conseguiu algo que só o Corinthians em 2012 tinha conseguido. Eu não estou dizendo aqui que o Botafogo foi campeão mundial, porque não foi. O que o Botafogo ganhou, e eu até brinquei no Instagram, foi um intercontinental dentro do Mundial, né? Porque quer queira, quer não, foi um duelo único entre o campeão da Champions e o campeão da Libertadores. Óbvio que a cabeça para uma decisão, o preparo para uma decisão, tudo muda a avaliação. Mas, brincadeiras à parte, o Botafogo venceu o campeão da Liga dos Campeões, sendo o então campeão da Libertadores. Vitória de time brasileiro contra time europeu em jogo oficial, a última vez tinha sido no Mundial de 2012, Corinthians 1, Chelsea 0. O Corinthians ali teve no Cássio a figura mais importante do jogo, o time ficou na parede em vários momentos, apesar de também ter jogado, tá? O Corinthians criou e tudo. E eu acho que um pouco diferente, essa vitória do Botafogo não teve o John como o melhor jogador. Sim, o Marlon Freitas fez um grande jogo, o Igor Jesus fez um grande jogo, o Alex Telles fez um grande jogo, o Barbosa fez um jogaço. Então, assim, o Jair, muita gente do Botafogo, que não só o seu goleiro, fez grande atuação. Então, diferentemente dessas que a gente está acostumado, de uma bola vadia, de um lance por acaso, fortuito e tal, o Botafogo jogou numa estratégia muito bem elaborada e muito bem executada pelos jogadores. Acho que o Renato Paiva tem muito mérito aí, um cara já bastante criticado, né? A passagem dele pelo Bahia foi muito ruim, eu acho que as críticas foram todas feitas com muita razão, e agora acho que no Botafogo ele está aos poucos encontrando algumas boas soluções. O SofaScore fez um levantamento mostrando o quão defensivamente bom foi o jogo do Botafogo, e aí traz essa curiosidade. O PSG fez o seu jogo com o menor número de finalizações no gol nos últimos 12 meses, no recorte de um ano, com apenas 2 finalizações contra o Botafogo. Também foi a segunda vez no mesmo período de 12 meses que o time francês não conseguiu criar nenhuma grande chance em um jogo. Então, fica muito claro aqui o quanto o Botafogo conseguiu atravancar, marcar e cuspir o PSG para fora da área, coisa que, por exemplo, o Atlético de Madrid não conseguiu e tomou 4-0 na estreia. É óbvio que o PSG era favorito, segue sendo o time mais forte para a conquista da Copa do Mundo. Isso não muda. Não muda o fato do futebol europeu hoje ter mais dinheiro, melhores estádios, uma melhor arbitragem, os melhores jogadores estarem lá. O ritmo do jogo é diferente, isso está nos registros. A intensidade do jogo é diferente, isso também tem registros estatísticos que isso deixa muito claro. Como produto, o jogo num campeonato europeu de alto nível, num geral, ele vai ser mais fluido, mais legal de assistir do que no futebol brasileiro. Isto posto, a avaliação dos abismos, das distâncias, elas precisam ser contextualizadas. Eu falei aqui antes sobre a questão do calendário, tem que ser levado em consideração, por mais que nesses 12 meses de recorte aí, os 4 times que mais jogaram foram os times brasileiros, então eles também estão desgastados. Claro que, sendo final de temporada na Europa, eles estão desgastados fisicamente e mentalmente, e animicamente, talvez. Mas a gente viveu isso durante anos e anos e anos e décadas nos moldes antigos do Mundial de Clube, que era disputado no final do ano, em dezembro, e nós estávamos no final da temporada, desgastados animicamente, mentalmente, fisicamente, e os caras estavam no meio da temporada deles. Não tinha nem chegado o mata-mata de Champions ainda, o que desgasta muito as equipes. Então, agora, talvez a gente esteja vendo fisicamente, animicamente, mentalmente, uma equiparação um pouco maior. Isso quer dizer que um brasileiro vai ser o campeão do Mundial? Eu ainda acho muito difícil, porque essas atuações que o Botafogo teve, que o Palmeiras teve, né? Eu estou gravando o vídeo antes do jogo do Flamengo e Chelsea, o Fluminense com o Borussia, que foi um grande jogo, tem que se repetir isso para ser campeão, pelo menos mais umas 3 vezes.
Então, assim, é possível? É possível, só que você está aumentando o recorte. Antes de começar a competição, eu falei que no modelo antigo também do Mundial da FIFA, ali a partir do início dos anos 2000, né, de 2005 para cá, que a mudança do regulamento da fórmula de disputa tinha aberto mais possibilidades para a zebra, né? Porque você tinha agora uma semifinal e tal, você tinha um adversário a mais para os europeus e sul-americanos enfrentarem, e você deu chance para as zebras, e elas apareceram. Agora, muito para o lado sul-americano, né? Ou só para o lado sul-americano. Agora, com essa ampliação ainda maior da fórmula de disputa, eu falava que você tem mais chances de outras zebras aparecerem, e elas podem aparecer. E estão aí. Não é zebra ou surpresa ou jogos que você não espera um caminho e ele toma um outro rumo. E aí, claro, as pessoas aqui no Brasil estão dizendo o futebol europeu é uma mentira, o futebol brasileiro sempre... E aí eu acho que tem muita gente bulgando, porque assim, o futebol europeu continua sendo o mais rico, o mais bem organizado, enfim, os maiores direitos de transmissão, por aí vai. Mas tem uma galera que talvez não esteja entendendo que esse mesmo pessoal, um dia desse, estava dizendo que o futebol brasileiro faliu, acabou, que a gente não produz mais nada, que o time... Esse sentimento vira-lata, que agora está exaltando com razão o que tem feito os times brasileiros e sul-americanos no Mundial, uma parte dessa galera, um dia desse, estava dizendo acabou o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro hoje é horroroso, os times não prestam mais, está tudo ruim. E não está tudo ruim, nunca esteve tudo ruim. A gente tinha uma diferença e tem ainda uma distância financeira de poder aglutinar talentos lá que a gente não consegue aqui. Porém, o futebol brasileiro em específico está mais rico do que jamais foi. E talvez esteja, nessa realidade, conseguindo alguns mínimos equilíbrios de elenco, de estrutura, de nível de treinamento, importando treinadores e esse intercâmbio com técnicos de fora, não só os portugueses, tem sido riquíssimo para a nossa construção de um jogo melhor jogado. Então, tudo isso está sendo colocado na balança para uma avaliação. Falando especificamente do jogo do Botafogo, ele é um jogo de uma estratégia gigante e muito bem executado, e fisicamente o time muito nos cascos, como o Palmeiras esteve o jogo todo, com o Porto, por exemplo, e o Fluminense teve o jogo todo com o Borussia. E assim, eles eram favoritos, os europeus eram favoritos, continuam sendo para ser campeão. Isso não está mudando. O que está mudando, talvez, é entender que em contextos e recortes tem jogo. E foi dito isso antes da competição, que o Palmeiras passaria, que o Fluminense tinha um termômetro muito grande logo na estreia, que o Flamengo passaria e que o Botafogo teria a vida mais difícil, e isso era evidente. Ele estava no grupo mais difícil, pegando o melhor time do mundo. Hoje o Atlético de Madrid, que é dificílimo. Entendeu? Agora, as verdades imediatas, elas são muito perigosas. Assim, o Palmeiras fez um grande jogo com o Porto. Passou sufoco no jogo seguinte com o Al-Ahly. Acabou ganhando 2-0 e tal, mas não foi um jogo fácil. O Palmeiras correu riscos contra o Al-Ahly. Inclusive, eu diria, o time do Egito incomodou mais o Palmeiras do que o Porto. Quer dizer que o Al-Ahly é melhor que o Porto? Quer dizer que o futebol egípcio é melhor que o português? Ou que o futebol africano é melhor que o europeu? Não. Então, a gente vai colocando as coisas no caixinho, tentando abrir um pouco o debate. De novo, o que para mim está ficando muito claro é que o futebol brasileiro não acabou. E eu sempre fiz questão de olhar para o presente com cuidado, com carinho, com apreço, de entender o que está rolando. Porque também falar, ó, tudo que está sendo feito hoje não presta, bom era antes, não é verdade. E a prova também está aí. Independente se o Brasil vai ganhar o campeonato ou não, isso não interessa. Eu acho muito difícil ganhar, é muito difícil ainda. Porque, de novo, tem que fazer esse tipo de jogo aí que foi feito até agora mais umas 3, 4 vezes para ser campeão. No mata-mata, provavelmente vai pegar 3 europeus até a final. Quem quiser ser campeão. Então é difícil. E ainda tem pelo caminho, gente, pode ter Bayern de Munique, pode ter Real Madrid, pode ter Manchester City, pode ter um monte de gente muito boa, pode ter Inter de Milão. Então, calma, gente. O resultado do campeonato não vai mudar o que a gente está debatendo aqui. Agora, esses jogos têm sido muito saudáveis, eu acho, para a gente olhar com um pouco mais de cuidado positivo para o que é feito aqui. E entender que a organização financeira faz diferença, o pós-Copa do Mundo com o investimento em estádios faz diferença, o investimento nos treinadores faz diferença. Então, assim, nós estamos ficando um futebol melhor, um campeonato melhor, mais rico, melhor disputado, mais organizado, por mais que ainda falte muita coisa. Mas mesmo faltando muita coisa, uma parada nunca deixou de faltar:
nunca deixou de ter talento. Isso sempre foi dito. O Brasil está lá no topo das artilharias da história da Champions. O Brasil está sempre entre os 3, 4 mercados que mais negociam jogadores. Então, assim, o problema não é mão de obra, não é pé de obra, tem outro contexto. Né? E aí, quando o contexto ajuda, você tem jogos como o Fluminense e Dortmund, Palmeiras e Porto, o Botafogo e PSG, que é fantástico. Assim. O que o PSG viu o Botafogo fazer é muito assustador, né? É muito assustador entender que o Botafogo foi o time que melhor marcou na temporada o melhor time do mundo. E isso tira o PSG do lugar de melhor time da temporada? Não. Não. Mas dá ao Botafogo uma outra avaliação sobre si e da gente sobre o futebol brasileiro. Eu acho que tem várias reflexões para serem feitas aí, e eu acho que essas reflexões, à medida que o campeonato seguir, isso pode aumentar. Se o Flamengo for eliminado, se o Botafogo for eliminado, se o Palmeiras perder para não sei quem, o Fluminense, por acaso, não ganha o próximo jogo, isso não vai invalidar o debate que está sendo feito agora. Não dá para viver só de avaliações feitas por hoje. Hoje é isso. Tem um histórico aí mostrando que há uma diferença. Essa diferença hoje talvez seja menor. Como já foi nos anos 90, menor. Nos anos 2000 e 2010, aumentou. E 2020 parecia que isso ia aumentar mais. Só que o nosso futebol está ficando mais rico, mais organizado, com maior capacidade de trazer jogadores ou de manter jogadores, de fazer stop de jogadores que saem da Argentina, normalmente iam direto para a Europa, pararem aqui um pouco. Então isso vai dando mais competitividade. A parada do tesão dos times, do quanto eles estão interessados, isso eu não compro. Sabe por que eu não compro? Porque quando chegava dezembro, no Mundial tradicional, o argumento era o mesmo. Os caras não estão nem aí para o campeonato, os caras vão jogar com a marcha lenta. E mesmo com a marcha lenta e não estando nem aí, segundo esses, eles ganhavam. Então, no mesmo contexto, se os times agora não estão nem aí, os brasileiros estão ou empatando ou ganhando. Até o momento da gravação desse vídeo. Então, é mérito deles. Não é porque fulano não quis jogar, porque o Chelsea não sei o quê, porque o Porto não sei mais do que o Dortmund cagou pro jogo. Porque o PSG botou o time reserva, quis fazer controle de carga. Na final do Mundial em 2019, o Liverpool queria fazer isso. Alguns jogadores é que fizeram questão de jogar. Mas foi falado, o Rodrigo Caio esses dias disse que a intensidade era muito mais baixa deles. E mesmo assim, eles ganhavam. Então, esse discurso, eles estavam desinteressados e ganhavam. Aí não importava. Agora, desinteressados e perdem, aí importa. Não tem como ser assim, né, gente? Não tem. O fato é que a Copa do Mundo de Clubes é boa pra caralho. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí, mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.